bem-vindos! Sou a professora Raquel e hoje vamos nos aventurar pela biologia no Enem. Se nós estudarmos as provas anteriores do Enem, veremos a recorrência de alguns temas. Por exemplo, em 2019, tivemos 5 questões de ecologia e entre elas tínhamos relações ecológicas, água, ciclo do nitrogênio e do carbono, sucessão ecológica, controle biológico. 4 questões eram de fisiologia, com sistema imune, vacinas, visão, sistema urinário. 3 eram de citologia e 2 delas eram sobre membrana plasmática, histologia, botânica, genética, microbiologia. Acredito também que não podemos esquecer dos temas da atualidade, que no caso seriam coronavírus, as queimadas, pandemias, sementes que apareceram, a questão das altas temperaturas, mudanças climáticas, entre outros. Com relação ao coronavírus, pode ser que não caia exatamente sobre ele, mas a questão do sistema imune aparece com frequência, então é preciso compreender temas como vírus em si, o sistema imune, como ele funciona. Vamos iniciar pelo vírus, mas não esquecendo também de saber diferenciá-lo das bactérias, pode ser que aconteça alguma relação sobre isso. Os vírus são seres acelulares e parasitas intracelulares obrigatórios. Isso quer dizer que eles precisam invadir células para se reproduzirem, utilizando toda a maquinaria da célula para isso. Os vírus podem conter DNA ou RNA como material genético e possuem uma capa de proteína envolvendo este material genético. E alguns possuem, como o coronavírus, um envoltório lipídico, além da cápsula de proteína. Esses vírus são chamados de envelopados, e esse envelope possui proteínas ou glicoproteínas, e uma dessas proteínas, que no caso do coronavírus são chamadas de espículas, tem a função de se ligar à proteína específica encontrada na membrana da célula hospedeira. E assim, o vírus consegue invadir a célula para realizar a replicação viral. O vírus só consegue infectar as células que possuem as proteínas corretas que fazem a ligação com as proteínas virais. Por isso, a especificidade do vírus, como o vírus que causa sintomas gripais, que possuem especificidade pelas células das vias respiratórias e dos pulmões, pois é nessa célula que o vírus encontra a proteína para se ligar e causar os processos infecciosos. Já as bactérias são constituídas de células e são seres procariontes unicelulares. E para compreender as respostas imunológicas, por exemplo, a uma infecção viral, devemos estudar as células de defesa e a função de cada uma delas. Aqui temos as linhas de defesa, as defesas específicas e inespecíficas, a imunidade celular e a humoral. Resumidamente, nas defesas específicas nós temos a primeira linha de defesa, que seriam as células fagocitárias, e entre elas temos os neutrófilos e os macrófagos. Essas células, após fagocitarem os antígenos, se tornam células apresentadoras de antígenos e assim comunicam-se com os linfócitos T, que fazem a linha de defesa celular, com os linfócitos CD4, que são as células auxiliadoras, e os linfócitos CD8, que são as células matadoras ou citotóxicas, que destroem as células infectadas. Ao mesmo tempo, os linfócitos B são também informados da infecção e fazem a defesa humoral, que está relacionada com a produção de anticorpos pelos plasmócitos. Os anticorpos unem-se ao antígeno, facilitando a fagocitose pelos macrófagos. Os anticorpos são constituídos de proteínas, chamadas de imunoglobulinas. Falou de anticorpos ou imunoglobulinas, estamos falando da mesma coisa. Não devemos esquecer também que após a total destruição da infecção, depois de algum tempo as taxas de anticorpos diminuem e o que resta são os linfócitos T e os linfócitos B de memória, que são importantes quando de uma segunda infecção pelo mesmo antígeno. E aí temos a resposta imunológica que é mais eficiente que a primeira, devido exatamente a essas células de memória. Então, essa imunização devido à infecção é chamada de imunização ativa e natural. Mas também temos a ativa artificial, que seriam as desencadeadas pela vacina, que tem a mesma intenção de provocar a produção de anticorpos e as células de memória. Nesta mesma linha, temos o soro, que devemos saber diferenciar das vacinas. O soro possui os anticorpos e as vacinas possuem os antígenos, que vão provocar no indivíduo vacinado a produção de anticorpos e células de memória, como disse anteriormente. E o soro já é constituído de anticorpos,
E isso é chamado de imunização passiva e artificial, e não provoca a produção de anticorpos e muito menos de células de memória para aquele agente infeccioso. Com relação a essa temática, algumas questões podem nos ajudar a compreender essas diferenças. Por exemplo, essa questão do Enem de 2010, que faz essa diferenciação entre soro, vacina e antibiótico. Atenção, a questão quer que você relacione as doenças citadas com as orientações de saúde e prevenção às doenças. As doenças são febre amarela, leptospirose e também acidentes com picadas de cobras peçonhentas. A orientação em relação à febre amarela é a vacina. Já com relação à picada de cobra, seria o soro antiofídico. E se ocorresse a contaminação pela bactéria causadora da leptospirose, seria necessário a administração de antibióticos, como está especificado na alternativa B. Outro exemplo é a questão do Enem de 2011, que fala da vacinação do HPV e seu benefício. A questão quer saber qual o benefício da pessoa que recebe a vacina do HPV, e a resposta está relacionada com a reação provocada pela vacina. Lembrando que as vacinas podem ser com agentes infecciosos mortos, com agentes infecciosos vivos, mas atenuados, que não é capaz de provocar a doença, com a toxina atenuada ou fragmentos de agentes infecciosos. Isto é, a vacina contém o antígeno para provocar a reação imunológica, já dita anteriormente. Assim, a resposta do benefício é o que está na alternativa E, onde diz presença de células de memória que atuam na resposta secundária. Por que resposta secundária? Porque a primeira foi provocada pela vacina, onde produziu essas células de memória, importantes para a defesa do organismo contra o vírus HPV. No mesmo ano, a questão seguinte fala sobre a vacina da H1N1, que temos a resposta também E, que diz estimular a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. Então, se nas respostas tivermos essa questão dos anticorpos ou a questão das células de memória, está correto. Não podemos esquecer das nomenclaturas relacionadas ao coronavírus. Quando falamos de Covid-19, estamos falando do nome da doença. Já quando falamos de SARS-CoV-2, é a denominação do vírus. E coronavírus é uma família de vírus, e dentre elas nós temos este novo, chamado de novo coronavírus. Alguns coronavírus já provocaram doenças anteriormente, como a SARS e a MERS. Como também devemos diferenciar pandemia de epidemia, surto e endemia. Por exemplo, nessa questão do Enem de 2011, onde nós temos um mapa que especifica as regiões onde tem malária, tem como as alternativas relacionadas exatamente a essas denominações. Então, vamos lá. Significa surto, endemias, pandemias e endemias. Surto é quando há um aumento repentino no número de casos em uma região. Epidemia é quando ocorre um aumento considerável do número de casos de determinada doença em diversas regiões no mesmo país. Pandemia é uma epidemia que se espalha por diversas regiões do planeta. E endemia, que seria a resposta para essa questão, é quando a doença acontece com muita frequência apenas em um local específico. Por exemplo, a malária ela é endêmica da região amazônica. Não podemos esquecer de outras doenças como a dengue, zika, chikungunya, febre amarela, como também a questão do sarampo. Vamos recordar alguns pontos importantes sobre essas doenças. Primeiro, a dengue. Aí temos as principais características, e é bom lembrar que o mosquito Aedes não é o agente causador da doença, e sim o vírus da dengue, e nós temos 4 tipos, e eles são do gênero Flavivírus. O mosquito fêmea é o vetor ou transmissor da doença, e a profilaxia, isto é, o modo de prevenção, é controlar o mosquito não deixando a água parada, que é onde os mosquitos botam seus ovos, e já existe uma vacina para a dengue. A febre amarela tem como transmissor na área urbana o mesmo mosquito que transmite a dengue, que é o Aedes. E na área silvestre ele pode ser transmitido por outros 2 tipos de mosquitos. Com relação à febre amarela, já existe vacina e devemos prestar atenção também à questão dos macacos, que também são acometidos pelo vírus da febre amarela. Adoecem e podem morrer, principalmente as espécies mais sensíveis à doença. O macaquinho não transmite a doença aos seres humanos. E quando são encontrados mortos ou doentes devido à febre amarela,
Eles auxiliam as entidades de saúde a determinarem a circulação do vírus naquela região e montar planos para frear a disseminação da doença. Matar os macacos não é correto. Além de ser um crime, pode aumentar a contaminação em humanos. Como vemos nesta questão do Enem, que diz sobre a febre amarela silvestre, que extrapolou a área endêmica e para controlá-la foram propostas 3 ações. Primeiro, exterminar os animais que servem de reservatório para o vírus. 2, combater o mosquito. E 3, vacinação. A pergunta é: quais medidas são possíveis de serem implementadas? Diante das ações propostas, verificamos que é impraticável o extermínio desses animais, que são considerados reservatórios do vírus, pelos motivos que vimos anteriormente. Esses animais não transmitem a febre amarela para os humanos. O transmissor é o mosquito. Já as outras 2 medidas, que são conter a reprodução do mosquito e a vacinação, são eficientes, sendo então a resposta correta a alternativa D. Com relação ao Zika, seu agente causador, o Zika vírus, é do mesmo gênero da dengue e da febre amarela, mas são 2 espécies de mosquitos transmissores. A questão mais preocupante com relação à Zika é o desenvolvimento de microcefalia em bebês, quando suas mães são contaminadas com o vírus da Zika na gravidez, principalmente nos primeiros 3 meses da gestação. Os estudos apontam que o vírus tende a atacar as células nervosas em desenvolvimento. A febre chikungunya já é causada por um outro grupo de vírus, mas os mosquitos transmissores são os mesmos. Os sintomas são agudos e muitas vezes crônicos, persistindo por meses. A profilaxia é a mesma das outras doenças que tem como vetor um mosquito. Com relação ao sarampo, nós podemos observar nos últimos anos um aumento de casos, e as possíveis razões para isso está na baixa cobertura vacinal, ou também o que eles chamam de janela temporal, que é quando pessoas de alguma faixa etária não receberam a 2ª dose da vacina, e a questão das pessoas que entraram no país contaminadas com o vírus do sarampo, e aqui encontraram pessoas não vacinadas, o que provocou esse aumento considerável de uma doença. Sobre essas temáticas, devemos prestar atenção a alguns pontos. Primeiro, a questão do transmissor do vírus da dengue, da febre amarela, Zika, chikungunya. Segundo ponto, a questão de que é o mosquito fêmea que transmite, pois é a fêmea que se alimenta de sangue. Terceiro, que o mosquito precisa estar contaminado com o vírus que transmitirá, que a água parada é o criador desses mosquitos que são transmissores dessas doenças. No caso do sarampo, o ponto primordial é a vacinação. Podemos verificar nesta questão do Enem de 2011 sobre a dengue, onde pergunta-se qual é a proposta preventiva para diminuir a reprodução do mosquito. Nós vimos anteriormente que as medidas profiláticas são acabar com os criadouros do mosquito. Sabemos que é a água parada, por isso a resposta correta é a letra C, que coloca ali com remoção dos recipientes que possam acumular água. Agora veremos um pouco de ecologia. Temos as queimadas no Pantanal e no Cerrado, como também na floresta amazônica. Com relação a essa temática, o Enem tem questões sobre os biomas brasileiros, principalmente o Cerrado, a Caatinga e a floresta amazônica. Então, acredito ser importante, além da questão das queimadas e suas consequências, estudarmos também as características desses biomas, que ajudará a compreender as consequências do fogo para o ecossistema e para a saúde dos seres humanos. Vamos iniciar falando um pouquinho sobre alguns biomas. As características do Cerrado são clima quente, estação seca rigorosa, plantas rasteiras, mas também árvores com caules retorcidos e casca grossa, raízes profundas. O solo é arenoso, ácido, com alta taxa de alumínio e o lençol freático é profundo. O fogo ocorre na estação seca e é um fator ecológico do bioma e tem como causa natural os raios. A função desse fogo de causas naturais é regular a floração, a germinação de sementes de muitas espécies, acelerar a ciclagem dos nutrientes minerais presentes na vegetação seca acumulada no solo. Uma adaptação da vegetação ao fogo é essa casca grossa e caules subterrâneos com reservas nutritivas.
Mas o fogo também pode ser provocado por ação humana, chamada de ação antrópica, que neste caso pode atingir proporções preocupantes, onde o prejuízo está relacionado com a frequência deste fogo, que dificulta a regeneração do ambiente, compromete a fauna, ameaça os animais e sua sobrevivência. A destruição desse ambiente pode trazer muitos prejuízos. Se lembrarmos que o cerrado está localizado em posição interiorana, ele conecta a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Caatinga e o Pantanal. São importantes para a hidrografia, pois é nele que estão as nascentes de alguns rios importantes, como o Prata, o Amazonas, o São Francisco. Então, a degradação deste ambiente, deste bioma, pode afetar indiretamente outras regiões, pois nele se originam importantes recursos hídricos. O lobo-guará, que agora está na nova nota de R$200, o lobo-guará é típico do cerrado. Devido à degradação de seu ambiente natural, teve sua quantidade de espécimes diminuída. A principal ameaça ao cerrado é a expansão das fronteiras agrícolas. As características do Pantanal são períodos de chuva e períodos de seca. Nas chuvas, as planícies inundam, formando uma grande região alagada. Na vazante, que é quando acabam as chuvas e as águas retornam ao curso normal dos rios, o solo das planícies ficam fertilizados. Muitas plantas do Pantanal estão adaptadas a sobreviverem na estação chuvosa ao ficarem submersas ou parcialmente submersas. Na seca, os animais concentram-se em torno dos lagos e pequenos cursos de água. Uma das ações humanas no Pantanal é o garimpo, que polui as águas com mercúrio. Outras são a pesca sem controle, a introdução da pecuária e lavouras de soja na região. Só para lembrar, quando falamos do mercúrio, devemos ter atenção na questão ecológica da magnificação trófica, que essa substância provoca na cadeia alimentar, isto é, sua concentração aumenta ao longo de uma cadeia alimentar, desde os produtores até os consumidores do topo da cadeia alimentar. Sobre magnificação trófica, nós temos esta questão do Enem de 2010, onde mostra uma teia alimentar e pergunta sobre em qual ser desta teia alimentar apareceria com maior teor de mercúrio. Para responder, nós devemos primeiro observar a teia alimentar e encontrar o animal do topo da cadeia, pois é neste ser que o mercúrio será encontrado em maior concentração, já que esta substância se bioacumula. Seguindo as setas da cadeia alimentar, chegamos à ave, que está no último nível trófico desta teia alimentar. Por isso, a resposta é a alternativa A, que contém a ave que está no topo da cadeia alimentar. O que se observa nos últimos anos são que as águas não atingem as mesmas áreas antes atingidas na estação chuvosa. Neste ano, observamos uma grande seca e o fogo que ainda consome o Pantanal. As características da Caatinga são altas temperaturas, clima seco e pouca chuva. As plantas são chamadas de xerófitas, pois possuem adaptações para a falta de água e para altas temperaturas. Ela possui espinhos no caule, folhas pequenas, com cutícula espessa, caule suculento e raízes bem desenvolvidas para obtenção de água subterrânea. A palavra Caatinga significa mata branca, pois na estação seca as folhas caem e a mata adquire um aspecto cinza esbranquiçado. A ação humana na Caatinga se relaciona com o desmatamento para a formação de campos e pastagens. Sobre esses biomas, esta questão de 2010, onde descreve 4 biomas e pede para que você identifique o bioma pela descrição, traz na primeira descrição a informação pinheiro e gralha azul, que vai nos remeter para o bioma da mata de araucária. Já a segunda descrição, o ponto seria tronco tortuoso e casca grossa, que, como vimos anteriormente, é uma característica do cerrado. A terceira descrição coloca ali palmeiras, que seria mata de cocais, e na última observamos aridez e plantas espinhosas, que é uma característica da Caatinga, o que nos leva à resposta B. Então, é importante saber diferenciar esses biomas pelas suas características marcantes. Por exemplo, Caatinga e cerrado. Quando observamos no texto os termos casca grossa, caule retorcido e mais a questão do fogo, nos remete ao cerrado.
Se tiver no texto espinhos, pouca chuva, caule suculento e não citar o fogo, é caatinga. Não podemos esquecer da Amazônia e sua importância na questão do clima. Observa-se também queimadas neste bioma. A floresta em pé traz benefícios para a distribuição da umidade, a questão das bacias hidrográficas, o regime das chuvas. Com o desmatamento, além da perda da biodiversidade, promove a redução no volume de chuvas e pode aumentar as possibilidades de incêndios de grandes proporções. Como vemos nessa questão do Enem de 2008, a questão aponta exatamente a floresta tropical é o regulador do clima, que mantém um fluxo de umidade para o interior do continente, amenizando a temperatura, que a floresta é uma bomba biótica de umidade que está relacionada com o efeito da evapotranspiração da floresta, que devolve a água para o ar. A pergunta da questão é se as florestas crescem onde chove ou chove onde as florestas crescem. E a resposta, de acordo com o texto, é a letra B, onde diz que onde a floresta cresce, chove. Com as queimadas do Cerrado e do Pantanal, tivemos a destruição de muitas áreas de proteção ambiental e também corredores ecológicos, que são importantes para manter a biodiversidade desses biomas. Quando falamos do fogo, queimadas, incêndios, devemos também lembrar dos poluentes liberados na atmosfera, que afetam a saúde também dos seres humanos. Entre os gases da fumaça, nós temos o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, material particulado, fuligem. Esses gases provocam tosses, crises de asma, dificuldade de troca de oxigênio pelos pulmões. Além disso, esses gases estão relacionados com a intensificação do efeito estufa. Com as altas temperaturas, pode ocorrer a alteração das correntes atmosféricas, as correntes marítimas, que distribuem a chuva e controlam o clima. Essas modificações provocam um efeito cascata. Por exemplo, na floresta amazônica, a alta temperatura, isto é, o aquecimento, pode provocar perda foliar, que diminuirá a evapotranspiração e a fotossíntese, o que afetará os regimes de chuvas, reduzindo a pluviosidade e tendo como consequência também a diminuição da biodiversidade, até mesmo a savanização da floresta. Esses são apenas alguns exemplos de consequências dessas mudanças climáticas aqui no Brasil. Além dos pontos já citados sobre as mudanças climáticas e o aquecimento, nós temos essa questão que nos mostra a alteração nas águas oceânicas devido ao aumento da taxa de CO2, que reage quimicamente com a água e provoca essa alteração, que neste caso tem como resposta a alternativa com o aumento da acidez. Outro tipo de questão que pode aparecer é como esta do Enem de 2008. Sei que é uma prova antiga, mas muito interessante e também atual, quando ela propõe a você que, diante de uma situação, estabeleça uma possível solução. E neste caso, a solução é visando o desenvolvimento sustentável. No texto da questão, que mostra o desmatamento na Amazônia e também sua relação com a pecuária e a abertura para mais pastagens, como também os desequilíbrios ambientais decorrentes. Diante da situação, a solução é o que está na alternativa E, que diz para realizar a recuperação da área desmatada e também o melhoramento das pastagens já existentes, para que elas possam ser mais produtivas e que não seja necessário mais desmatamento na área. Uma pastagem de alta produtividade demanda uma área menor. Não esqueçam de estudar o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, que tem certa frequência nas provas do Enem. Por exemplo, se observarmos o ciclo do carbono, percebemos que a emissão do gás carbônico ocorre por mais de uma via, como combustão, decomposição, a própria respiração dos seres vivos, e que a única forma de sua retirada da atmosfera é o processo de fotossíntese, e que isso é chamado de fixação do carbono. Se observarmos esta questão do Enem, veremos no enunciado dados sobre a transformação do carbono da forma inorgânica, que seria o CO2, para sua forma orgânica. E a pergunta é qual organismo desta cadeia alimentar citada é capaz de realizar essa transformação. E nós sabemos que esse carbono inorgânico, que está na forma de CO2, que é o gás carbônico, é fixado pelos seres fotossintetizantes, que convertem na sua forma orgânica, que é o carboidrato.
produzido ao final do processo da fotossíntese. Então, o carbono do gás carbônico irá compor a molécula de glicose, por exemplo, desses seres. E o organismo da cadeia alimentar citado no exercício, que realiza esse processo, está no grupo dos fitoplânctons, que compreendem as algas, que são seres fotossintetizantes. Aqui, nós temos também o entendimento dos metabolismos energéticos, que são a respiração celular e a fotossíntese, compreender as etapas dos processos metabólicos citados, quais são os produtos de cada etapa da respiração celular, da fotossíntese, o que entra no processo e o que é produzido, compreender a importância da fotossíntese e a questão da energia luminosa, que é convertida em energia química pelo processo da fotossíntese. Já essa outra questão faz a diferenciação do ganho energético da respiração celular aeróbia e da fermentação. O gráfico nos mostra várias curvas para representar o consumo de glicose conforme ocorre o aumento da concentração de oxigênio. E a questão quer que você encontre a curva referente a uma célula que está inicialmente em atividade anaeróbica, isto é, sem uso de oxigênio, e que é submetida a um aumento de oxigênio. Para responder, temos de lembrar que na fermentação, uma molécula de glicose gera apenas 2 ATPs. Então, uma célula em atividade anaeróbica irá gastar mais glicose que a célula que realiza a respiração celular aeróbia, que gera para cada molécula de glicose aproximadamente 36 ATPs. Então, a célula que está em condição anaeróbica gasta mais glicose para gerar energia. E por isso, a curva que representaria essa célula do exercício é a curva 5, onde ocorre uma diminuição do gasto de glicose, conforme aumenta a concentração de oxigênio, já que a célula, em condição aeróbica, irá gastar cada vez menos glicose para gerar energia para a célula. Outro tema que aparece com frequência é biotecnologia, engenharia genética. Por exemplo, tivemos o Nobel de Química para uma dessas técnicas de edição do DNA chamada de CRISPR, utilizada pelos cientistas para editar o DNA. Essa sigla significa repetição, palindrômicas, curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas, e tem como principal atuação a questão da possibilidade da edição do material genético. A técnica foi possível pelo estudo de uma molécula encontrada em uma determinada espécie de bactéria. As cientistas recriaram essa molécula, que é capaz de cortar as moléculas de DNA em pontos específicos e depois juntá-las. Mas outras técnicas já estudadas, como DNA recombinante, DNA ligase, clonagem de DNA, enzimas de restrição, pois essas enzimas são capazes de cortar o DNA em pontos específicos, ou também clonagem, transgênicos, testes de DNA, a técnica de PCR, que significa reação de cadeia de polimerase. Essa técnica amplifica o material genético várias vezes e em pouco tempo, para que então este material possa ser estudado. Nesta técnica, se utiliza também do aquecimento para romper as ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas das duas cadeias de polinucleotídeos dos ácidos nucleicos. Se nós observarmos essas afirmações retiradas de questões de biotecnologia dos vestibulares da UEM, veremos alguns pontos importantes sobre o tema. Por exemplo, nessa primeira afirmação, temos exatamente sobre as enzimas de restrição, afirmando que elas cortam as moléculas de DNA em pontos específicos e que são obtidas de bactérias. É uma afirmação totalmente correta. A segunda afirmação diz sobre a soja transgênica, e que ela possui um gene de uma bactéria que torna resistente ao herbicida, e está correta também. Devemos lembrar que os organismos transgênicos são assim denominados quando possuem genes de outra espécie incorporados em seu material genético. A próxima afirmativa diz sobre clonagem, tanto de células quanto de indivíduos. Então, na clonagem, são produzidas cópias geneticamente idênticas. A última afirmação diz que o melhoramento genético garante elevada variabilidade genética, e por isso não é correto. Em seguida, nós temos mais algumas técnicas de biotecnologia, e a primeira é novamente sobre transgenia. Só para que fique bem gravado, é quando uma espécie recebe genes de outra espécie. Se ele recebe genes da mesma espécie, seria somente um organismo geneticamente modificado, um OGM. Foi modificado geneticamente, mas não recebeu genes de outra espécie.
A segunda é sobre outra técnica de engenharia, a eletroforese, onde as moléculas do material genético cortadas pelas enzimas de restrição são colocadas em uma placa de vidro contendo o agar-agar, para que ocorra o deslocamento dessas moléculas através de um campo elétrico, e como as moléculas cortadas possuem tamanhos diferentes, elas irão se deslocar conforme seus pesos moleculares, e então esse deslocamento, que é diferente de indivíduo para indivíduo, vai nos mostrar se o material genético é ou não dessa pessoa. As duas últimas afirmações são sobre a técnica de PCR e estão corretas também, pois descrevem exatamente as características da técnica. Não esqueçam de estudar as características e propriedades da molécula de DNA, síntese de proteína, divisão celular, organelas, não esquecendo também de genética. Por último, mas não menos importante, não esqueçam de revisar o conteúdo de fisiologia humana, com os sistemas do corpo, digestão, circulação, respiração, excreção, sistema hormonal, nervoso, sensorial. Como dito anteriormente, na prova do Enem de 2019, nós tivemos duas questões sobre visão, uma de sistema urinário e uma de sistema imune. Mas analisando as outras provas, nós já tivemos questões sobre todos os sistemas, então uma revisão geral seria importante. Mas o tempo aqui é curto para as várias possibilidades, então espero ter ajudado. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Boa prova a todos, sucesso e sejam felizes! O Colégio O Caminho está há 27 anos fazendo história na cidade de Cambará. Com uma estrutura física ampla, moderna e aconchegante, nossa sede foi projetada para atender alunos de todas as idades, desde a educação infantil até o ensino médio, com métodos de aprendizagem diferenciados, professores qualificados e experientes. No Colégio O Caminho, mais do que uma formação educacional, nossos alunos são formados para a vida. Nós do Colégio Caminho nos dedicamos a oferecer sempre a melhor educação e os resultados crescem a cada ano. Nossas taxas de aprovações nos vestibulares das mais renomadas universidades públicas e privadas do país cresce constantemente, além da excelente pontuação de nossos alunos nas avaliações do Dom Avalia, realizadas pelos nossos parceiros do Sistema de Ensino Dom Bosco by Pearson, um dos melhores sistemas de ensino do Brasil. A nossa missão é a de proporcionar uma educação inclusiva de qualidade, garantindo assim o sucesso do ensino e aprendizagem dos nossos filhos e filhas. Trabalhamos para ser uma instituição de ensino referência na região, valorizando a ética, a cidadania e o estímulo das mais diversas habilidades de nossos alunos. Aqui no Colégio O Caminho, nossas crianças aprendem o respeito ao próximo, ao meio ambiente e à cidadania, para que nossos jovens sejam sempre partes integrantes e transformadoras da sociedade. No ano de 2020, enfrentamos uma pandemia sem precedentes na história, mas nós, do Colégio Caminho, nos reinventamos e fomos buscar, através da tecnologia, ferramentas para que nossos alunos não fossem prejudicados. Afinal de contas, eles são nossos bens mais preciosos. Assim, professores, coordenação e a direção do Colégio Caminho conduziram o processo educacional neste momento tão delicado, com muita dedicação e carinho, sendo ofertado, inclusive, atendimentos psicológicos com alunos e professores. Venha nos fazer uma visita e conheça as inúmeras vantagens de fazer parte da família do Colégio O Caminho. Colégio Caminho, mais que uma escola, uma filosofia de vida.